Bom dia para todos e para todas. Eu queria fazer aqui uma apresentação bem breve de um programa que é um pouco diferente dos anteriores, que é um programa que está na fase final de desenvolvimento para uma aplicação depois num piloto um pouco maior do que é o que a gente tem feito até agora. Esse programa é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Estudos da Violência e ele é resultado de pesquisas anteriores já realizadas pelo próprio núcleo. Pesquisas, como já foi dito aqui, um pouco pelo professor Paulo Sérgio, na crença de que todo tipo de violência pode ser, de alguma forma, prevenida, e não só prevenida, mas precocemente prevenida. Um segundo ponto que apoiou um pouco a criação desse projeto foi também as pesquisas sobre vulnerabilidade juvenil. Então, o que está acontecendo com os jovens, e as pesquisas tradicionalmente têm focado nos homicídios dos rapazes, dos homens, dos jovens, e, por um outro lado, a questão das meninas, da gravidez na adolescência nas meninas, como um indicador também de vulnerabilidade juvenil. E o terceiro e último tópico é a própria sugestão, que está no relatório do Mundial de Violência contra a Criança, sugerindo a visita doméstica como um dos mecanismos mais eficientes aí na promoção não só do desenvolvimento da criança, mas também na prevenção precoce da violência. Então, esse programa ele vai focar em dois grandes campos hoje, na maneira como ele está desenhado. O primeiro deles é o desenvolvimento de um método de trabalho com as adolescentes, gestantes e mães, e um segundo foco é um foco também de desenvolver um método de avaliação desses programas, ou desse programa específico. A ideia de fazer essas duas frentes é de a gente também gerar um tipo de programa que não seja só um programa experimental, mas um programa também que forneça evidências, que baseiem, que fundamente a execução desses programas e de outras ações e de outras políticas focadas aí na intervenção precoce. Bom, então, queria dar só uma rápida visão geral sobre a questão da gravidez na adolescência. Então, aqui a gente tem os países, como é que mais ou menos estão distribuídos a questão das gravidez na adolescência entre os países. Só para a gente ter uma ideia um pouco mais detalhada, a Nações Unidas, nesse levantamento que ela fez em 2003, a gravidez na adolescência por 1.000 adolescentes, ela varia de 239 na Nigéria a 2 na Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão é 3. O Brasil tem 74 por 1.000. E aí a gente tem os outros países, só para a gente ter uma ideia de como é que está posicionado o Brasil. Dentro do próprio Brasil, a gravidez na adolescência tem variado de 122 a 55. 122 em Roraima, 55 em Minas. São Paulo e Rio Grande do Sul, que são os dois lugares onde a gente tem feito um pré-piloto, ele tem uma taxa de 57 por 1.000. E aqui dentro da cidade de São Paulo, ela também varia de 104 a 8. O local onde a gente tem feito o piloto, no Jardim Ângela, a taxa é de 76 por 1.000. Então, a taxa do Jardim Ângela, vocês podem ver, ela é maior do que a taxa brasileira, maior do que a taxa da cidade de São Paulo e maior que a taxa do próprio estado de São Paulo. Por que pensar um programa especificamente voltado para as adolescentes? Então, a primeira ideia que a gente tem fundamentado esse programa é que esses adolescentes a maior parte dessas mães adolescentes estão nas áreas mais vulneráveis da cidade. Então, elas pertencem aos grupos economicamente mais privados, elas frequentemente deixaram a escola precocemente, elas não têm acesso às creches, elas dependem financeiramente ou da família ou do marido, elas não participam das atividades em grupo e combinam, então, isolamento social, pobres perspectivas para um futuro trabalho no mercado, uma futura inserção no mercado de trabalho e um conjunto de outras necessidades. Então, isso aqui vai trazer uma especificidade desse público para a gente também pensar um tipo específico de ação dentro desse programa. Quais são os objetivos do programa? O objetivo do programa, então, é promover o desenvolvimento saudável das mães adolescentes e de seus filhos que moram nestas áreas de informações práticas sobre acesso a direito. Então, esse programa é um programa que não vai focar simplesmente no desenvolvimento no ponto de vista da saúde, mas ela vai pensar isso no ponto de vista do acesso a direitos. Em promover as habilidades cognitivas, emocionais, físicas, psicológicas do desenvolvimento da criança. Desenvolver habilidades parentais,
e capacitar essas mães também a detectar precocemente e saber também como agir em casos, né, de acidentes, negligências, abusos, maus tratos contra a criança. Quem são os participantes? Então, são as adolescentes, né, gestantes ou mães, entre 15 a 20 anos. E as crianças são acompanhadas, né, por uma visita domiciliar da gravidez, da gestação. A gente tenta pegar, né, no máximo até o final do segundo semestre, do segundo trimestre, até o final do segundo ano de vida da criança. E a criança é acompanhada, então, durante esses 2 anos. Então, o tempo todo de acompanhamento dessa adolescente, ela vai quase em 3 anos, porque ela pega da gestação até o final do segundo ano de vida da criança. Como é que essas visitas são estruturadas? Como é que o programa é estruturado? Ele é um programa basicamente de visita domiciliar. Então, todas as adolescentes elas recebem uma visita por semana, e no mês nós temos mais ou menos 4 semanas, então elas têm 3 visitas dentro de um mês, uma visita por semana, e na última semana do mês se tem um encontro, uma reunião em grupo. Então, a modalidade maior é a modalidade das visitas. Esse grupo ele tem a função de trocar experiência entre essas participantes, trocar experiências também da própria localidade, as dificuldades que elas encontram, e estratégias de enfrentamento também que vão sendo encontradas ao longo do processo, que também, muitas vezes, pode servir como uma referência, como uma ideia para outras meninas. Quem que faz essas visitas? São paraprofissionais, são mulheres da comunidade, mulheres mais ou menos na faixa dos 30 anos em diante, que são treinadas pela nossa equipe, né, são supervisionadas e são pagas para fazer esse trabalho. Então, elas são treinadas numa capacitação inicial e depois, semanalmente, elas vão tendo essas supervisões e, a partir dessas supervisões, vão sendo levantados temas específicos para as capacitações também específicas continuadas. O foco do treinamento é sempre como essa visitadora pode ajudar as mães, né, a promover, né, aumentar, né, o seu acesso a direitos, a ter uma relação mais saudável e mais positiva, de um vínculo positivo entre essa mãe e essa criança, em como essa mãe pode estimular o desenvolvimento, né, do seu filho, em habilidades parentais, como se desenvolver essas habilidades parentais e como se prevenir acidentes, negligências, abusos, maus tratos e violência contra a criança. Muito desses aprendizados ela aprende vendo a própria visitadora fazer essas atividades, fazendo juntas atividades, muitas vezes com a mãe, ou muitas vezes ela fazendo para que a mãe veja, e depois a visitadora vai incentivando a mãe também fazer, com a visitadora indo monitorando essa atividade que a mãe está fazendo. Algumas lições, né, que nós já tivemos, né, no campo. Até agora a gente já trabalhou com 48 meninas em diferentes tipos de modalidade de atendimento, nas diferentes estágios do programa. E algumas coisas são interessantes aqui, né? No momento em que elas engravidaram, a idade delas variava entre 14 e 20 anos. Então, a média de idade dessas mães eram 16 anos e meio. A idade mais frequente, né, 52% dos casos, era 16 e 17 anos. Os pais, a idade dos pais variou de 14 a 28 anos, com uma média aí de 21 anos, sendo que 68% desses pais têm mais de 20 anos. Então, aqui chama a atenção porque não é uma gravidez entre adolescentes. O pai geralmente já não é adolescente. Então, isso também, nessa relação do adolescente com o companheiro, é uma relação também de gênero, de poder, muitas vezes também desigual. Porque, muitas vezes, como a gente disse lá atrás, ela depende financeiramente ou dessa família ou desse companheiro. Na questão educativa, né, no momento em que elas engravidaram, 42% estavam fora da escola, 48% estavam estudando e pararam em consequência da gravidez, 6% tinham terminado o nível médio e 3% só continuou a estudar. Então, a gente está falando de um público também que há uma escolaridade bastante defasada, bastante também baixa. Então, isso também vai implicar numa outra estratégia de linguagem, numa outra estratégia de abordagem também dessas meninas. E na questão do trabalho, muitas delas já tinham experiência com trabalho, muitas vezes trabalhos informais, mas nenhuma, no momento da gravidez, estava trabalhando. Em relação ao aleitamento materno, também é uma outra coisa que nos chamou bastante atenção e tem nos chamado bastante atenção na nossa estratégia, é que 83% das mães param de amamentar antes do 6º mês de gestação. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se avance pelo menos até o 6º mês. Então, 83% delas param de amamentar antes do 6º mês. Esse dado também, quando se compara com os dados nacionais de mães gestantes não adolescentes, eles também não é muito diferente do que a gente tem aqui.
Agora, o que chama mais atenção é que 78% dessas mães, elas param de amamentar ainda antes do primeiro trimestre, antes dos 3 meses. Algumas outras lições que a gente tirou também desse nosso primeiro contato aí com as adolescentes, desse nosso pré-piloto que a gente está realizando no momento, né, é que a aderência no programa ela é maior quando a gente começa esse contato no período inicial da gestação, né? Quanto mais tarde a gente tem esse contato com a menina, pior é a aderência, mais é possível dela sair do programa precocemente. Algumas visitas elas têm que ser realizadas em horários alternativos, fora dos horários convencionais. Esse também é um outro grande problema que se tem no sistema formal de saúde, ele funciona no horário formal, né? Então, para a gente conseguir ter esse contato e manter esse programa com as meninas, a gente tem que fazer, muitas vezes, as visitas à noite, nos finais de semana, em horários alternativos. Daí ter a visitadora, que é uma visitadora leiga da própria comunidade, né, ou que pertence ali ao entorno da comunidade, facilita muito nesse trabalho. As visitas também elas funcionam muito para trabalhar com as meninas o acesso a direitos. Por um exemplo, é um exemplo bem típico, né? A criança nasce e registra com o nome do pai, se ela ainda não tem mais contato com esse pai, não se registra com o nome desse pai, onde é que tira esse registro de nascimento, qual é a importância de se ter esse registro de nascimento, né, desde dos primeiros dias de vida da criança. Então, esses tipos de informação também são trabalhados ali com as adolescentes e também são monitorados. Ela conseguiu fazer o registro da criança, teve dificuldade para fazer esse registro, como é que isso está funcionando? E, ao mesmo tempo, também dos outros serviços. Ela está tendo acesso ao pré-natal, esse serviço está funcionando, ela está sendo discriminada nesse serviço. Se isso estiver acontecendo, o que pode ser feito? Que referências ela pode procurar numa situação como essa? Um outro ponto que nós também incentivamos muito e trabalhamos muito é a relação desse vínculo de confiança entre essa adolescente e essa... Vai de tudo que fui eu que inventei isso, viu, gente? Esse vínculo entre a visitadora com essa adolescente, com a sua visitada, que é a matriz desse vínculo posterior que ela vai desenvolver entre ela e essa criança. O grupo tem servido como uma boa experiência, né, para trocar essas experiências entre os adolescentes, compartilhar muitas vezes as ansiedades e identificar também coletivamente problemas que não são particulares, mas também são problemas comuns. A última coisa que eu gostaria de destacar aqui nesse programa tem se destacado que é mais efetivo, ele funciona melhor quando ele consegue considerar as diferentes necessidades das adolescentes e, de alguma maneira, conseguir responder, ou pelo menos dizer, olha, a gente tem prestado atenção nisso e estamos procurando respostas para isso. Quando ele consegue, nessa relação entre a mãe e a criança, perceber as diferenças que existem de cada uma dessas famílias e a tentar trabalhar isso especificamente para aquela família. Então, quando ele chega com uma proposta muito pronta, que muitas vezes serve numa família, mas não serve naquela família, isso também vai quebrando um pouco esse vínculo com a menina e vai afastando-a do programa. A redundância, né, de apresentar essas mesmas informações em diferentes momentos, então essas visitas, elas não são necessariamente, hoje é um tema A, semana que vem é um tema B, esses temas podem redundar ao longo desses 2 anos, ele redunda muitas vezes até no próprio grupo, então ele vai e volta em diferentes momentos. E uma última questão também que é muito interessante, a princípio a gente tinha pensado nas visitas trabalhando especificamente com o adolescente, né? Mas muitas vezes na casa onde ela mora, é uma casa muitas vezes cheia de muitas pessoas, e a gente começou a perceber que essas outras pessoas, apesar de muitas vezes não aceitarem participar diretamente da visita, elas ficam ali ouvindo o que está acontecendo na visita. E elas começam depois a colocar em prática aquilo que elas ouviram. Às vezes nem a adolescente coloca, mas a avó, a mãe, a tia acha interessante, acha bacana, e começa a fazer aquilo com a criança. Então, a gente também tem tentado, aí, sempre na medida do possível, englobar a família, mas quando isso não é possível, a gente também não se incomoda, né? Tipo, tem que ser num espaço privado, sozinho. Quando tem temas que ela quer conversar sozinho, ela também nos procura e a gente propicia esse espaço. Mas, de maneira geral, isso também tem se mostrado, que a princípio era um grande, né, será que isso vai funcionar? Tem se mostrado como um lado também positivo dessas visitas. É isso. Obrigado.